Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre um tema de alta relevância para fins de concurso público do Exame da Ordem? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal, porque afinal de contas isso é de suma importância para haver a democratização do conhecimento jurídico, não é mesmo? Então, vamos lá. Hoje eu resolvi falar sobre um tema jurisprudencial de um julgado do nosso STF. E por que é importante o conhecimento de julgados dos nossos tribunais superiores? Para haver um conhecimento integral da nossa ciência do direito, ou seja, de julgados dos nossos tribunais superiores, tanto do STF quanto do STJ, entendimento doutrinário e teórico, entendimento da lei, da letra da lei, e também de súmulas do nosso tribunal. Então, eu resolvi falar sobre um julgado de lavra do ministro Marco Aurélio de Mello, integrante da primeira turma do nosso STF, julgado em 14 de abril de 2020, que diz respeito à aplicação do arrependimento posterior, disposto no nosso artigo 16 do Código Penal. É importante ressaltar que já foi feito um vídeo nesse mesmo canal que faz um quadro comparativo entre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e também a tentativa inidônea ao crime impossível, que estão dispostos no nosso artigo 15, 16 e 17 do Código Penal, respectivamente. Então, se vocês quiserem dar uma olhada para ver esse conhecimento total de todos os institutos, de todos esses institutos, também deem uma olhada lá. Tá super bacana. Voltando ao tema, o que o nosso STF dispôs e afirmou nesse julgado? Que aplica-se o arrependimento posterior quando há o ressarcimento da dívida principal antes do recebimento da denúncia, mesmo que o pagamento de juros e da correção monetária tenha havido posteriormente a esse recebimento, até a sentença penal condenatória. E o que o STF quis dizer com esse julgado, com essa afirmação dessa tese? Antes de mais nada, é importante destacar alguns aspectos principais com relação ao instituto do arrependimento posterior. Qual a sua natureza jurídica? Nada mais é do que uma causa de diminuição de pena, que é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena quando da prolatação de uma sentença penal condenatória. Também é vista como um benefício legal, como advindo da política criminal, como um incentivo para o réu, para o agente criminoso, para que ele ressarça o dano cometido à vítima. E o que dispõe, qual é a afirmação do artigo 16? Diz que, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, ressarcido o dano ou restituída a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena deve ser reduzida de 1 a 2/3. Quais são os requisitos que ensejam a aplicação dessa benesse legal? Que, como a própria letra da lei já dispõe, que seja em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, crimes eminentemente patrimoniais. Em regra, são aplicados em crimes patrimoniais. E não só isso, ou seja, crimes que se adequem aos requisitos legais do artigo 16. Ou seja, pode haver um crime cometido com violência contra a coisa, ou seja, com violência, um crime de dano disposto no artigo 163, um crime culposo, como no crime de lesão corporal, em delitos de trânsito e também contra a administração pública. Deve haver o ressarcimento ou a restituição da coisa. Quanto a isso, existe uma divergência jurisprudencial entre o nosso STJ e o nosso STF, dispondo o STJ de que o ressarcimento deve ser integral. Já o STF dispõe que pode haver o ressarcimento parcial, só que tem que ser mais que 50% do dano, ou seja, entre 50% e 100%. Aí vai haver um cômputo entre a redução de 1 a 2/3, que está disposto no nosso artigo 16.
ela pode ser comunicada também, essa redução de pena. Se há vários coautores, então pode haver a comunicabilidade dessa redução de pena, dessa benesse legal. Se a coisa, o ressarcimento foi realizado tão somente por uma pessoa, por um agente, os outros coautores podem ser, então, beneficiados com essa benesse legal do artigo 16. Também deve ser uma restituição voluntária, ou seja, por ato voluntário do agente criminoso. E qual é a afirmação, então? Qual foi o caso julgado pelo nosso STJ? Nada mais é do que o seguinte caso. João furtou 30 mil reais de José em setembro de 2013. Instaurou-se um inquérito policial para a averiguação, para haver a propositura da ação penal posteriormente. Porém, em janeiro de 2014, houve um acordo extrajudicial entre João e José, em que João se dispôs a pagar, a ressarcir o dano cometido com esse furto. E acordou-se, nesse acordo extrajudicial, que João iria pagar a dívida dos 33 mil reais furtados, mais juros e correção monetária. E assim se fez esse acordo, porém, João não tinha a integralidade da dívida, o principal mais o juro e correção monetária, que totalizou um valor de 40 mil reais. Ele tinha tão somente 33 mil reais, que ressarciu imediatamente, um mês após a lavratura do acordo, e acordou-se que ele iria pagar o restante da dívida, ou seja, os juros e o montante dos juros e correção monetária, e iria pagar em prestações mensais. E assim o fez. No próximo mês ele quitou essa dívida de 33 mil reais, o valor principal, e foi quitando as parcelas mensais. Nesse interregno de tempo, a ação penal foi proposta, ou seja, João foi denunciado pelo crime de furto simples. Em maio de 2014, em junho de 2014, ele foi recebida essa denúncia e ele foi quitando a dívida nesses valores mensais. Passou-se um tempo, em dezembro de 2014, ele quitou a totalidade da dívida, entre juros, correção monetária e o valor principal. Só que em março de 2015, houve a sentença penal condenatória. E o juiz de primeira instância, ele não aplicou o arrependimento posterior, porque, segundo ele, não houve o ressarcimento integral do dano, da dívida, antes do recebimento da denúncia. Essa afirmação, essa aplicação da sentença penal condenatória está correta? Segundo o STF, não, porque João, nesse caso, teria o direito de haver a aplicação do arrependimento posterior disposto no artigo 16 como uma benesse legal, como uma causa de diminuição de pena, tendo em vista que ele ressarciu a integralidade do valor principal da dívida, ou seja, dos 33 mil furtados, dos 33 mil reais furtados. E mesmo que
o pagamento dos juros de correção monetária tenha havido durante a persecução penal, durante todo o trâmite da ação penal, até a sentença penal condenatória. E essa é a afirmação da tese firmada pelo nosso STF. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.